Quero começar esse vídeo com um conto da história de um palhaço famoso que andava por muitos lugares. E chegando numa certa cidade, afundado num quadro de tristeza profunda que não passava, procurou um psicólogo. O psicólogo começou o diálogo e num certo momento que o paciente disse que ele não conseguia mais sorrir, o psicólogo interferiu dizendo que estava na cidade um palhaço muito famoso e o psicólogo sugeriu que o paciente fosse assistir o espetáculo. E o paciente disse: "Então, esse palhaço sou eu." Essa é a prova viva e cabal que até quem deveria estar a todo momento envolvido com a alegria, se ver mergulhado em tristezas profundas. A sua essência de ser alegre e fazer as pessoas sorrirem havia sido adulterado pela depressão. Era um peso que ele passou a conviver e viu que precisava de ajuda. Isso me parece com alguns casos do nosso contemporâneo. Ninguém é super-homem. Isso independe de classe social, de religião, de crença, situação socioeconômica, famosos e anônimos. Todo e qualquer ser humano pode enfrentar a depressão e é preciso usar de resiliência para combatê-la. O assunto tem sido tão sério e precisa de muita responsabilidade para falar que esse vídeo tem o intuito de rasgar as páginas do idealismo que nós criamos da vida nos dias atuais. Por isso, preciso que você, nesse momento, respire fundo e se proponha a mudar. Seja uma pessoa que esteja enfrentando um episódio depressivo ou não. Todos nós estamos envolvidos numa guerra que é mais séria do que imaginamos. Para tanto, quero dizer que os direcionamentos do meu objeto de estudo foram feitos de recorte a partir das lentes da psicanálise. Nesse sentido, pretendo trazer nas considerações preliminares uma conceituação a partir da visão psicanalítica, assim como o entendimento do porquê a depressão tem sido o mal do século XXI. Para a psicanálise, a depressão está relacionada com a perda. Para Freud, a depressão está vinculada a um afeto, sintoma ou estado que envolve tristeza, desgosto, inibição e angústia. Freud fala em estados depressivos, o que significa que a depressão pode estar presente em qualquer estrutura clínica, que a depressão pode ser um estado que pode aparecer numa estrutura neurótica, psicótica ou perversa, mas com uma predominância nos neuróticos, até porque é a massa da sociedade. A falta de interesse pelo mundo exterior representa um dos sintomas principais da depressão. Depressão é se trancar num quarto escuro e ter medo do mundo lá fora, além do humor deprimido ou maníaco. A manifestação de determinados fenômenos, como a perda do interesse por coisas que antes eram consideradas prazerosas, alterações no sono, alterações no apetite, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, culpa excessiva, pensamentos de morte, ideação suicida, tentativa de suicídio, etc., definem o quadro nos depressivos, e o caminho é lento para quem passa por ela. Os dados estatísticos do aumento da depressão, segundo estudos da OMS, de 2020 a 2030, são alarmantes. E eu não vou falar desses dados nesse momento porque acho irrelevante. Quimicamente, a depressão é causada por uma alteração nos neurotransmissores responsáveis pela produção do hormônio, como a serotonina e a adrenalina, que nos dão a sensação de conforto, prazer e bem-estar. Desânimo, tristeza, pensamentos negativos, vontade de morrer, isolamento e falta de energia para atividades simples se presentificam nesses casos. E pesquisas recentes comprovam a existência da predisposição genética para a depressão,
Os indivíduos nascem vulneráveis. No entanto, não se manifesta em todas as pessoas predispostas. Isso depende de vários fatores, chamados estressores, os quais funcionam como gatilho. A pessoa se desinteressa do mundo externo em função de um acontecimento real, traumático, como luto, dificuldades profissionais, separações, etc., de problemas que envolvem o seu cotidiano. Na depressão há uma perda, mas uma perda da imagem de si, uma perda que se deu num tempo que não volta mais. É sentir falta de quem já foi antes, do que fazia, do que era. É sentir saudade de si mesmo e não encontrar forças para encontrar-se novamente. É estar à deriva. Há uma descaracterização do eu. Aos poucos ela vai tirando toda a vitalidade de dentro. É como se as suas energias fossem esvaindo-se por entre os dedos do prazer de viver. Você começa a não se reconhecer mais. Foi se afastando de tudo, até ao ponto de se afastar de si mesmo. Escureceu o seu interior e você já não se enxerga mais. Está em trevas. É como um barco amarrado a uma âncora, mais forte que eu, no meio do temporal, prestes a se quebrar todo. Mas eu sei que mesmo sem força, existe uma certeza dentro de mim que grita, pede socorro e diz que eu vou sair de dentro desse buraco negro. O vazio ao qual se referem os deprimidos parece ser o vazio de não realizar os ideais inerentes à cultura do narcisismo, uma cultura que determina um superinvestimento no eu, no consumo, na aparência, na exaltação do eu. Na depressão tem esse vazio, que é a impossibilidade de lidar com a frustração e um extraordinário empobrecimento da subjetividade. Na nossa sociedade nos deparamos com uma cultura que supervaloriza o individualismo, o consumo exagerado, o culto ao corpo e o mundo das imagens, dos objetos, o que propicia o surgimento das patologias narcísicas. Assim como a melancolia foi uma forma de expressão do mal-estar do século XIX, a depressão tem sido considerada o mal-estar do século XXI. Os remédios tarja preta estão sendo prescritos de forma deliberada. A ONU já havia falado que o século XXI seria o século da depressão, e eles sabem disso pela quantidade de remédios psiquiátricos que são vendidos pela indústria farmacêutica. Os ansiolíticos e antidepressivos batem o recorde em vendas. Tem sido consumido por pessoas contra as pressões do cotidiano e o Brasil é o maior consumidor deles. Esse excesso de ações impede que o indivíduo possa vivenciar as suas experiências de forma tranquila no mundo da correria pós-moderna, ou trazendo uma nomenclatura mais atual já utilizada, a hipermodernidade, e de fato tudo tem se dado de uma grandeza, até as doenças. E com a lógica do imediatismo e no rodízio do fast food, não há mais tempo para refletir, relembrar, rememorar, assim como também não há mais espaço para a dor, o sofrimento e a angústia. O indivíduo é convidado o tempo todo a reagir rapidamente às experiências de perda, o que acaba dificultando e muitas vezes impedindo a elaboração do luto, que precisa de um tempo considerável para acontecer. A depressão pode ser uma posição subjetiva do sujeito contemporâneo diante das demandas culturais que supervalorizam o individualismo e a cultura do espetáculo. Nesse caso, podemos articular a posição depressiva como fruto de uma sociedade na qual impera a exigência do gozo, uma sociedade que não tolera a falha, a falta, a dor ou sofrimento. O depressivo se vê imobilizado diante das possibilidades que as escolhas o envolvem. Ele não sabe lidar com as perdas
fica paralisado. Sendo assim, a depressão pode se constituir como uma posição do sujeito ou ainda como uma dentre outras patologias da condição de vida pós-moderna. Ao entrar em contato com qualquer tipo de perda, o indivíduo é confrontado com a situação de desamparo. No entanto, a depressão também pode ser uma patologia ou uma posição subjetiva acionada pela resistência às altas demandas da sociedade, que supervaloriza a produção, o consumo e o espetáculo. Nesse caso, o depressivo se vê impossibilitado de atender às exigências sociais. Os estados de depressão são banalizados, generalizados e medicados, uma vez que a maioria dos médicos, inclusive grande parte dos psiquiatras, não tem mais tempo para observar e escutar os pacientes, nem olhar no rosto. E, portanto, o uso inadequado ou excessivo dos medicamentos contribui para a desresponsabilização do sujeito em relação à sua dor. A medicalização da tristeza ou do luto impede a elaboração do trauma, interfere na capacidade criativa e na construção de novas referências. Lá onde o deprimido é esperado pela medicina como vítima de um mal sobre o qual não teria responsabilidade alguma e sobre a qual não teria nada a dizer, ele cai. É justamente dessa forma que o deprimido comparece afetado pela tristeza que cala, tomado pelo gozo silencioso. Ou seja, o que o tratamento médico deixa escapar e que vai de encontro à posição do deprimido é justamente o sujeito que não é convocado a falar. É aqui que mora o grande perigo. O convite à fala é o melhor remédio que o psicanalista pode oferecer. A oferta da escuta que promove o bem-dizer, que Lacan contrapõe à covardia moral da tristeza. Falando de perda, seja de algo simbólico, de um objeto ou de alguém, a perda coloca o indivíduo diante da castração, diante de um limite, de uma impossibilidade da qual ele não pode ir adiante. Para a psicanálise, o desenvolvimento psíquico se dá por meio da vivência das frustrações e elaborações das perdas. A subjetividade na atualidade, atormentada pelo excesso do consumo e pelo acúmulo de objetos, impede que o sujeito vivencie a possibilidade de perda. Nesse caso, o sujeito se defronta com a impossibilidade de perceber que a perda traz consigo a possibilidade de acesso ao universo simbólico. Para Lacan, o simbólico é uma estrutura universal que abrange todo o campo da ação e da existência humana. Pode entrar nesse momento uma angústia. Para Lacan, a angústia surge quando aparece o que estava velado por trás de uma fantasia. É uma falta. É a possibilidade do encontro com o objeto perdido, não simbolizável, que é um sintoma, ou seja, é a falta da falta. Nesse sentido, a psicanálise, ao valorizar a escuta do indivíduo se trata de pessoa inteira, sem divisões. O indivíduo e o método interpretativo da escuta abre a possibilidade de restituir ao sujeito deprimido a sua capacidade depressiva e, por conseguinte, a sua criatividade psíquica, trazendo ressignificações à sua vida que ajudarão na transposição da dor do trauma. Os estudos têm falado que o cuidado da depressão precisa ser feito por 2 anos, no mínimo, e que nos níveis leve e moderado da depressão não precisa de medicação, mas o grave precisa. É essa minha preocupação em abrir os olhos das pessoas. Mais à frente irei contextualizar outras formas como ela deve ser tratada. Fique claro, eu não sou contra a medicalização, mas sim da medicalização de forma desregrada, aquela que sempre fica aquém ou além da necessidade do paciente, e na maioria dos casos, para se acertar a dosagem da medicação, leva tempo. Quem é o culpado nessa história? Pacientes que buscam respostas imediatas para problemas que foram desenvolvidos há anos
ou profissionais que fazem prescrições on-label ou off-label em tempo recorde. Off-label é o uso de medicamento sem ser previsto na bula. A Anvisa considera que o uso off-label de um medicamento feito por conta e risco do médico, que prescreve e pode eventualmente vir a caracterizar erro médico e comprometer a segurança do paciente, dizendo que é correto, o que dentro do quadro das doenças psíquicas existem um grande grau de desacerto. Fica aqui uma inquietação para se pensar. A dor é calada, tornando a pessoa um entulho de maus sentimentos. O paciente segue numa ilusão de melhoria. A minha crítica aqui é: tratamento medicamentoso sem terapia não traz melhoria para ninguém, porque chega um momento em que o paciente não consegue lidar com as suas descompensações por causa da depressão, e é nesse momento que, em alguns casos, entra um agravo da depressão e o pensamento suicida. Deixo claro que o que acabei de expor é uma das formas do suicídio entrar e não a única.